Boa noite a todo mundo, amigos e seguidores do canal, bem-vindos a mais um Interlúdio de Horror. Hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Hoje nós vamos com uma postagem icônica, por vários aspectos, que chama-se O Papel de Parede Amarelo. O Papel de Parede Amarelo é a obra mais conhecida da Charlotte Perkins Gilman, uma escritora americana. Nasceu em 1860, morreu em 35, um aninho antes do Lovecraft. Tem outros pontos de contato com a figura do Lovecraft que eu vou comentando. Por que é icônica? Para mim, do ponto de vista puramente literário, ela é icônica porque é a mais perfeita representação da evolução do enlouquecimento de um ser humano. Ou seja, na prática, ela nem seria exatamente uma história de horror. Mas aí depende, se você for pelo ponto de vista da protagonista, né? A história tem dois protagonistas, a mulher, quem vai enlouquecendo, e o papel de parede. E tem outros, né? O marido dela, a cunhada dela, o filho dela, mas isso aí orbita em torno da relação a mulher e o papel de parede. Então é para mim a mais perfeita dessas representações da loucura. E ela é icônica também do outro ponto de vista extraliterários, né? A Charlotte Perkins Gilman, ela era uma militante feminista. Então muita gente descreve a história como autobiográfica, semi-autobiográfica, e ali está com o simbolismo da dominação da mulher. Você pode enxergar isso aí tudo no texto, né? Mas tem algumas coisas que dificultam essa interpretação. Claro que ela tinha um ponto de vista dela, ela era uma militante feminista e escreveu sobre, e teve uma prática sólida, ela não apenas ficava falando, né? Ela se casou, por exemplo, com 30 e tantos anos, já não era muito comum na época, se divorciou, menos comum ainda. Que mais? Ela tinha pontos de vista um tanto. Ela não é simplesmente o que se poderia imaginar assim, uma representante do movimento feminista, e a obra dela uma típica obra cheia de significados que se encaixam facilmente dentro de uma narrativa ideológica. Ela, por exemplo, era totalmente contrária àquela história do cérebro, o cérebro feminino, o modo de pensar feminino. Ela dizia que, bom, frases dela, né? O cérebro não é um órgão sexual, então o que existe é um cérebro humano. E existe, claro, a construção social, existe a educação, existe o contexto socioeconômico, né? Mas o jeito de pensar, o cérebro funciona igualmente para homens e para mulheres. Ela até dizia, de forma meio irônica, assim, que se existisse cérebro feminino e cérebro masculino, ia ter fígado masculino e feminino, rim, pulmão, e é claro que não é, né? Mas a obra dela, de qualquer forma, é certamente uma das mais famosas dentro de um. Se você for fazer um apanhado assim de literatura de vários gêneros e de vários formatos que tem uma afiliação feminista, o Papel de Parede Amarelo é disparado um dos mais importantes. E esse portanto, é icônica por esse aspecto aí que nada tem a ver com literatura. Ela teve o que tem de paralelo ainda com o Lovecraft é o seguinte: ela nasceu lá em Connecticut, mas ela viveu a juventude dela toda em Rhode Island, justamente em Providence, a cidade que o Lovecraft, praticamente a única cidade fora aquele pequeno interlúdio lá do Lovecraft em Nova York, ele viveu o tempo inteiro em Providence. Não há registro de contatos entre os dois, né? Mas dá para especular alguma coisa, mas ela viveu boa parte dela em Providence, na mesma época do Lovecraft, né? E um outro aspecto interessante dela, tem vários, né? Ela é uma personalidade muito complexa. Por quê? Porque é um ser humano, né? Aquele ser humano bonitinho, encaixável em narrativas, ele simplesmente não existe. Então, hoje parece que estão
criando seres humanos assim, né? Que tem um ponto de vista, um pacote de ideias, o outro tem outro, geralmente totalmente antagônico um e o outro. Não é o caso dela, você vê. Ela era uma feminista, como já foi dito, porém ela tinha uma visão da questão racial muito difícil de encaixar em narrativas produzidas pelas mesmas fontes que produzem a narrativa feminista e outras. Ela era uma WASP, como Lovecraft, uma White Anglo-Saxon, ou seja, uma pessoa, um norte-americano do nordeste dos Estados Unidos, branco de ascendência inglesa, com aqueles pontos de vista que o Lovecraft costuma apanhar um bocado, sendo chamado de racista, pessoa horrível, não sei o quê. Ele era um cara na média de opiniões da época, né? E do ponto de vista, ou no aspecto raça, a Charlotte Perkins Gilman tinha exatamente a mesma posição. Inclusive, ela tem um ensaio que ela escreveu quando ela começou a debater. Ela era uma intelectual, então ela debatia N assuntos. Um ser humano complexo, culto, elaborado e que se manifestava sobre várias coisas. Nem todos os pontos de vista são palatáveis pelos padrões de hoje. Mas aí que está a questão. O padrão do século XIX é um, o padrão de hoje é outro, né? Então ela escreveu um ensaio sobre a questão do negro. Fala lá dos choques das civilizações, eventual inferioridade de uma vis-à-vis a outra, pontos de vista que hoje com certeza seriam taxados de racista, e não deixam de ser, né? Mas refletem um modo de pensar da época. Ela, como eu disse, ela tinha ideias muito claras, expressava as ideias e tinha práticas coerentes com as ideias. Você vê que a vida pessoal dela, do ponto de vista da relação homem e mulher, ela foi muito na linha. Ela era uma feminista porque ela tinha uma prática feminista. E escreveu a respeito, né? Um outro conceito, uma outra ideia que ela tinha bem nítida na cabeça dela desde cedo, era a questão da eutanásia. Ela achava a eutanásia um direito, uma coisa, e acabou exercendo esse direito. Ela morreu em 1935, 2 anos antes do Lovecraft morrer, e ela morreu de câncer. E ela até chegou a dizer, não, eu prefiro morrer de cloroforme. Ela tomou uma dose, uma mega dose lá, uma overdose de cloroforme para morrer, do que morrer de câncer. Então ela teve inclusive a oportunidade de praticar um conceito, ela não era só uma teórica. Então ela praticou o feminismo na vida dela, praticou a eutanásia na vida dela. Não praticou essa visão racista dela na vida dela, porque ela não era dona de ninguém, tá? Mas ela tinha umas propostas para, entre aspas, resolver o problema do negro na sociedade americana, um bocado difíceis de engolir. Mas uma boa escritora, uma grande escritora, melhor dizendo, e ela era uma pessoa, acima de tudo, coerente, né? Para mim, esse é o traço da personalidade da Charlotte Gilman. É a coerência entre as ideias que ela tinha, expressava e vivia. É uma personalidade muito interessante a ser degustada pelos padrões da época dela, assim como o Lovecraft, né? Bom, quanto ao conto em si, já comentei, ele é o suprassumo da descrição do enlouquecimento de um ser humano. Realmente é genial, muito interessante, chega a ser, dá um frio, assim como uma boa história de terror é feita para dar, né? Dá aquele frio na espinha, conforme ela vai narrando, a história toda é narrada através de um diário que ela mantém oculta do marido, porque o marido levou, a história é que os dois vão para uma casa, eles alugam uma casa num local lá para repousar, para relaxar e para ela se curar daquele início de problema mental, mas acontece exatamente o contrário. E é assim a coisa rola. Espero que vocês gostem e não percam no sábado, né? O sábado nós vamos a mais uma obra do Lovecraft, eu não vou dizer qual que vai sair no aviso da comunidade, mas já é uma obra perfeitamente bem acabada de Mito Cthulhu, muito
muito cronista sobre a obra do Lovecraft, diz que é a primeira completa história Mito Cthulhu, mas na realidade eu acho que tem outras, né? Mas talvez essa seja mais acabada, assim, enquanto Mito Cthulhu. O Dagon tem aspectos, e tem uma série de outras que a gente vem narrando aí, que são o Lovecraft montando aquele painel, aquele mosaico Mito Cthulhu, mas essa obra do sábado, ela já é um Mito Cthulhu bem acabado. Vamos ter narrador convidado, né? E não percam, nós está começando a aquecer a nossa caminhada aí pela obra do Lovecraft. Mas hoje vamos com Charlotte Perkins Gilman e o seu famosíssimo Papel de Parede Amarelo. Espero que vocês gostem. Abração a todo mundo. Saudações. Likes, por favor, comentários e compartilhamentos. Os comentários andam reduzindo um pouquinho. Aí eu não consigo me divertir tanto quanto quando eu troco umas ideias com vocês aí. Abraço a todos. Vamos lá. Papel de Parede Amarelo, 1892, Charlotte Perkins Gilman. O Papel de Parede Amarelo, Charlotte Perkins Gilman. É raro que meras pessoas comuns, como eu e o John, arranjem alojamentos ancestrais para o verão. Uma mansão colonial, uma grande e antiga propriedade, eu diria mesmo uma casa assombrada, e atinge o auge da felicidade romântica, mas isso seria exigir demasiado do destino. Contudo, é com orgulho que digo que existe algo de estranho nesse lugar. Caso contrário, por que razão o teriam arrendado por tão pouco? E por que teria permanecido tanto tempo sem inquilinos? O John ri-se de mim, é claro, mas isso já é de esperar. O John é extremamente prático. Ele não tem qualquer paciência para os assuntos da fé, tem um horror imenso da superstição e troça abertamente de qualquer conversa acerca de coisas que não se possam sentir, nem ver, nem traduzir em números. O John é médico e talvez, não o diria ninguém, é claro, mas isso é papel morto e um grande alívio para o meu estado de espírito, talvez seja essa uma razão para que eu não melhore mais rapidamente. Não sei se estão a ver, mas ele não acredita que eu esteja doente. E que pode uma pessoa fazer? Se um médico de grande reputação, para mais um marido, convence amigos e familiares que nada de grave se passa realmente conosco, senão uma temporária depressão nervosa, uma ligeira tendência histérica, que poderá uma pessoa fazer? O meu irmão também é médico, de grande reputação também, e diz a mesma coisa. De modo que tomo fosfatos e fosfitos, não sei bem quais, e tônicos, dou passeios, apanho ar, faço exercício, e estou absolutamente proibida de trabalhar até me ter restabelecido. Pessoalmente não estou de acordo com as ideias deles. Pessoalmente, acho que um trabalho de acordo com o meu modo de ser, com excitação e mudança, me faria bem. Mas que pode uma pessoa fazer? Apesar das opiniões deles, escrevi durante uns tempos. Mas, na verdade, isso acaba sempre por me fatigar bastante. Ter que fazê-lo tão veladamente, ou, caso contrário, ter que enfrentar uma grande oposição. Por vezes, imagino que, dada a minha condição, se tivesse menos contrariedades e mais convívio e estímulo, mas o John diz que o pior que eu posso fazer é pensar na minha condição, e confesso que isso me faz sentir sempre mal. De modo que não elaborarei mais sobre o assunto e falarei acerca da casa. É um lugar maravilhoso, está bastante isolada, situada suficientemente longe da estrada, a cerca de 6 quilômetros da aldeia. Faz-me pensar nas casas inglesas de que lemos em livros, pois tem sebes e paredes e portões que se trancam, e uma série de pequenos alojamentos separados para os jardineiros e para o pessoal. Tem um jardim delicioso, nunca vi um jardim igual. Grande, cheio de sombra e de aléias rodeadas de buchos e ladeado de pérgolas, cobertas por longas trepadeiras com assentos por baixo. Também tem estufas para plantas, mas estão agora todas partidas. Houve alguns problemas legais, segundo creio, algo que tinha que ver com os herdeiros e co-herdeiros. De qualquer modo, este lugar já está vazio há anos. Receio que isso estrague um pouco a minha fantasmagoria, porém não me importo. Há qualquer coisa de estranho nessa casa. Posso senti-lo.
Cheguei mesmo a dizê-lo ao John numa noite de luar, mas ele disse-me que o que eu estava a sentir era uma corrente de ar e fechou a janela. Por vezes fico imensamente zangada com o John. Tenho a certeza de que não costumava ser tão sensível. Acho que tal se deve a esta minha condição nervosa. Mas o John diz que se eu me sinto assim, irei negligenciar o meu devido autocontrole, de modo que me esforço imenso por me controlar, pelo menos diante dele, e isso faz com que me sinta imensamente cansada. Não gosto nada do nosso quarto. Eu queria um no resto do chão, que dava para um terreiro e tinha rosas, mesmo em frente da janela, e um cortinado de chita tão à moda antiga. Mas o John nem sequer quis ouvir falar do assunto. Disse que tinha apenas uma janela e que não havia espaço para 2 camas e não existia aí nenhuma outra divisão perto, caso ele quisesse mais algum. Ele é muito cuidadoso e terno, não me deixa dar um passo sem que eu siga uma direção específica. Tem um horário previamente estabelecido para cada hora do dia. Ele tem imensos cuidados comigo, assim sinto-me basicamente uma ingrata por não o valorizar mais. Disse-me que tinha vindo até aqui só por minha causa, que eu deveria ter um repouso absoluto e beneficiar de todo o ar livre possível. O teu exercício depende das tuas forças, minha querida, disse ele, e a tua comida do teu apetite, mas o ar poderás respirá-lo continuamente. De modo que ficamos com o quarto das crianças, no cimo da casa. É um quarto grande e arejado que ocupa quase o andar todo, com janelas a toda volta e uma abundância de luz e de ar. Inicialmente era quarto de crianças, e depois quarto de brincar e ginásio, segundo me parece, pois as janelas têm grades por causa das crianças mais pequenas, e há argolas e coisas assim nas paredes. A pintura e o papel de paredes fazem crer que teria havido aí uma escola de rapazes. Está arrancado o papel, formando grandes manchas em torno da cabeceira da minha cama, até onde posso alcançá-lo, e num local ainda maior do outro lado do quarto, junto ao chão. Nunca na minha vida vi um papel mais horrível, um daqueles padrões morosamente repetitivos e estampantes que cometem todos os pecados artísticos. É suficientemente vago para confundir o olhar que o siga, mas suficientemente nítido para irritar constantemente e provocar uma estudiosa atenção. E se percorremos essas incertas curvas imperfeitas por algum tempo, reparamos que, subitamente, estas se suicidam, que se afundam em ângulos extravagantes, que se destroem através de contradições inauditas. A cor é repelente, quase revoltante. Trata-se de um amarelo sujo e sombrio, estranhamente desbotado pela luz lenta do sol que aí roda. Em alguns lugares é baço, mas no entanto de uma lividez alaranjada, em outros de um tom cor de enxofre. Não será de admirar que as crianças o odiassem. Eu também acabaria por o detestar se tivesse que viver muito tempo nesse quarto. Aí vem o John e eu tenho que esconder isso. Ele detesta que eu escreva uma palavra que seja. Há já 2 semanas que aqui estamos, e antes nunca me senti com vontade de escrever, desde esse primeiro dia. Agora estou sentada junto à janela, cá em cima, neste atroz quarto de crianças, e não há nada que me impeça de escrever tanto quanto queira, para além de minha falta de forças. O John está fora o dia todo, e mesmo algumas noites, quando os seus casos são sérios. Alegra-me que o meu caso não seja sério. Mas estes problemas nervosos são extremamente deprimentes. O John não faz ideia de quanto, de fato, sofro. Sabe que não há razão para sofrer e isto vai satisfazê-lo. É claro que se trata apenas de nervos. Afeta-me tanto não poder cumprir meus deveres. Eu queria tanto ajudar o John, dar-lhe descanso e conforto, e aqui estou eu, pelo contrário, já transformado num fardo. Ninguém acreditaria quanto me custa fazer o pouco que consigo. Vestir-me, receber as visitas e governar a casa. É uma sorte a Mary ser tão boa com o bebê, um bebê tão querido, e contudo não consigo estar com ele, põe-me tão nervosa. Suponho que o John nunca na sua vida tenha sido nervoso. Ele ri-se tanto de mim por causa deste papel de parede. A princípio ainda pensou pôr papel novo no quarto, mas depois disse-me que eu estava a deixar que este me incomodasse demasiado, e que não havia nada pior para um doente de nervos do que entregar-se a tais fantasias.
Disse-me que depois de mudar o papel da parede, seria a pesada cabeceira da cama, depois as janelas gradeadas e em seguida a cancela no cimo das escadas, para não falar de outras coisas. Bem sabes que este lugar só te está a fazer bem, disse ele. Para mais, minha querida, não estou interessado em renovar uma casa que apenas arrendei por 3 meses. Nesse caso, deixe que nos mudemos para o andar de baixo, sugeri eu. Há lá quartos tão bonitos. Então ele tomou-me nos braços e chamou-me Tontinha, e disse-me que podíamos ir para a cave se eu quisesse, que ele até nem se importaria de acaiar. Mas ele tem razão acerca das camas e das janelas e dessas coisas. O quarto é tão arejado e confortável quanto se poderia desejar. E é claro, eu não seria tão tonta a ponto de prejudicar o conforto do John, só por um mero capricho. Estou mesmo a começar a gostar do quarto grande, à exceção do horrível papel. De uma das janelas posso ver o jardim, essas misteriosas pérgolas cheias de sombra, as hilariantes flores antigas e os arbustos e as árvores de troncos rugosos. De uma outra tenho uma adorável vista da Bahia e de um pequeno ancoradouro particular que pertence à propriedade. Há uma bela aléia cheia de sombra que vai até aí, desde a casa. Imagino continuamente que vejo pessoas a passear nessas aléias numerosas e nesses recantos de folhagem, mas o John já me avisou para não me entregar nunca a devaneios. Diz que com o meu poder imaginativo e com o meu hábito de criar histórias, uma fraqueza nervosa como a minha levará de certo a toda espécie de acesas fantasias, e que eu deveria usar minha força de vontade e bom senso para contrariar essa tendência. É isso que tento fazer. Penso por vezes que se ao menos me sentisse suficientemente bem para escrever um pouco, isso me aliviaria do tumulto das ideias e me descansaria. Mas chego à conclusão que me canso muito quando eu tento. É tão desencorajante não ter conselhos nem companhia no que respeita ao meu trabalho. O John diz que irá convidar o primo Henry e a Julia para uma visita prolongada, assim que eu estiver restabelecida. Mas diz-me que preferia pôr fogo de artifício na fronha do meu travesseiro do que permitir-me ter agora por perto essas pessoas estimulantes. Quem me dera poder melhorar depressa. Mas não devo pensar nisso. Esse papel olha para mim como se soubesse da terrível influência que exerce. Há um ponto recorrente onde parece descansar como um pescoço partido e 2 olhos como bulbos, voltados ao contrário, que olham fixamente para nós. Fico mesmo zangada com a sua impertinência e permanência. Rastejam para cima e para baixo e para os lados, e esses olhos absurdos que não pestanejam estão por toda parte. Há um lugar onde 2 folhas não foram acertadas, e os olhos vão todos para cima e para baixo dessa linha, um pouco mais alto que o outro. Nunca antes vira tanta expressão numa coisa inanimada, e todos sabemos quanta expressão estas possuem. Costumava ficar acordada na cama quando era criança, e encontrar mais entretém e terror em paredes vazias e mobílias simples do que muitas crianças numa loja de brinquedos. Lembro-me do modo como os puxadores da nossa grande e velha escrivaninha me costumavam piscar o olho, e havia aí um caldeirão que sempre me pareceu ser um amigo poderoso. Pensava que se todas as outras coisas me parecessem muito brutais, poderia sempre saltar para o cadeirão e sentir-me segura. No entanto, neste quarto a mobília é apenas pouco harmoniosa, porque a tivemos que trazer toda do andar de baixo. Acho que, quando isto era um local de brincadeiras, tiveram que tirar as coisas do quarto das crianças, e não admiro. Nunca vi tanta destruição como a que as crianças aqui fizeram. O papel de parede, como disse anteriormente, está arrancado em certos sítios e está mais colado à parede do que um irmão a nós. As crianças deveriam estar cheias de perseverança e também de ódio. Para mais, o chão está riscado, cheio de marcas fundas e de farpas. O próprio estuque foi arrancado aqui e ali, e esta pesada e enorme cama, que foi tudo que encontramos no quarto, parece já ter andado na guerra. Mas não me importo nada com isso, apenas com o papel. Aí vem a irmã do John. É uma rapariga tão adorável e tem tantos cuidados comigo, não devo permitir que ela me encontre a escrever. Ela é uma dona de casa perfeita e entusiasmada, e não deseja outra profissão melhor. Acredito plenamente que pensa que foi a escrita que me fez ficar doente.
mas posso escrever quando ela está fora e a vejo a uma grande distância destas janelas. Há uma que dá para a estrada, uma estrada adorável que serpenteia cheia de sombra, com uma vista para o campo. Um campo igualmente adorável, cheio de grandes olmos e prados aveludados. Este papel de parede tem uma espécie de padrão de fundo, num tom diferente, que é particularmente irritante, pois apenas o podemos ver dadas certas gradações de luz, e mesmo assim não muito bem. Mas nos sítios em que não está desbotado e o sol aí incide de uma certa maneira, posso ver uma espécie de figura disforme, estranha e provocadora, que se parece esquivar por detrás do estúpido e insinuante desenho em primeiro plano. Mas aí vem minha cunhada pelas escadas. Bem, o 4 de julho acabou. As pessoas já se foram embora e eu estou exausta. O John pensou que talvez me fizesse bem receber algumas pessoas, de modo que a mãe, a Nelly e as crianças vieram cá passar uma semana. É claro que não fiz nada. A Jenny encarrega-se agora de tudo. Mas mesmo assim cansou-me. O John disse que se eu não melhorar me enviará para o Dr. Weir Mitchell no outono. Mas eu não quero de modo nenhum ir para lá. Tive uma amiga que esteve em tempos nas suas mãos, e ela diz-me que ele é tal e qual como o John e como meu irmão, só que ainda pior do que eles. Para além disso, seria bastante incômodo ter que ir para tão longe. Não acho que pudesse valer a pena mexer-me para o que quer que seja, e estou a ficar tremendamente irritável e esquisita. Qualquer coisa me faz chorar, e passo quase todo o tempo assim. É claro que não o faço quando John aqui está, ou qualquer outra pessoa, mas quando estou sozinha. E agora estou muito tempo sozinha. O John está fora muitas vezes, ocupado na cidade a tratar de casos sérios, e a Jenny é bondosa e deixa-me sozinha sempre que eu quero. Assim, passeio um pouco pelo jardim e percorro essa aldeia maravilhosa. Sento-me no alpendre por baixo das rosas e deito-me frequentemente aqui em cima. Estou a ficar bastante pegada a este quarto, apesar do papel de parede. Talvez devido ao papel de parede. Impressiona-me tanto, deito-me aqui nesta grande cama imóvel, está pregada ao chão, creio eu, e sigo os padrões durante horas. É tão bom como fazer ginástica, garanto-vos. Começo, digamos, que pela parte inferior, no canto ali embaixo, onde ninguém tocou no papel, e decido, pela milésima vez, que irei seguir esse padrão insignificante até chegar a uma espécie de conclusão. Conheço um pouco as regras do desenho, e sei que esta coisa não foi arranjada de acordo com as leis da irradiação, ou da alternância, ou da repetição, ou da simetria, ou de qualquer outra coisa que eu tivesse ouvido falar. É repetida, evidentemente, ao longo da largura, mas não de outra maneira. Se o olharmos de modo que cada porção pareça isolada, as curvas e os floreados dilatados, um tipo de romanesco corrompido, com um delirium tremens, começam a ondular para cima e para baixo em isoladas colunas de imbecilidade. Mas, por outro lado, estão ligadas diagonalmente, e os contornos espalhados continuam em grandes ondulados, num declive de ótico horror, como uma grande quantidade de algas flutuantes e em fuga. Tudo isso também se exerce na horizontal, pelo menos assim me parece, e eu canso-me, tentando perceber o modo como continua nessa direção. Usaram uma porção horizontal como friso, e isso ainda aumenta mais a confusão. Há uma parte do quarto em que está quase intacto, e aí, quando uma luz de outra origem esmorece e o sol baixo aí incide diretamente, quase posso imaginar um padrão de radiação, apesar de tudo. Esses grotescos desenhos intermináveis parecem formar-se em torno de um centro comum, para depois se precipitarem em grandes mergulhos de cabeça, de igual distração. Fico cansada quando os sigo. Talvez vá dormir uma sesta. Não sei qual a razão por que devo escrever isso. Não quero. Não me sinto apta. E sei que o John o acharia absurdo, mas eu tenho que dizer o que sinto e penso de qualquer modo. É um alívio tão grande, mas o esforço está a tornar-se ainda maior do que o alívio. Agora, na maior parte do tempo, sinto-me preguiçosa e deito-me muitas vezes. O John diz que não devo perder as minhas forças e obriga-me a tomar óleo de fígado de bacalhau, muitos tônicos e coisas assim, já para não falar na cerveja, no vinho e na carne mal passada.
Querido John, ele adora-me e detesta que eu esteja doente. Tentei ter com ele uma conversa muito séria e sensata no outro dia, e disse-lhe quanto desejaria ir visitar o primo Henry e a Julia, mas ele disse-me que eu não seria capaz, que não o iria suportar depois de aí chegar. Eu não quis insistir muito, pois já estava a chorar antes mesmo de ter acabado de lhe pedir. Está-me a custar muito pensar normalmente, talvez devido a esta fraqueza de nervos. E o querido John levantou-me nos seus braços, levou-me para cima e deitou-me na cama, e sentou-se ao pé de mim, e leu para mim, até a minha cabeça se sentir cansada. Disse-me que eu era a sua adorada, o seu conforto e tudo o que ele tinha, que devo tomar conta de mim por causa dele e manter-me saudável. Disse-me que apenas eu me posso ajudar a mim mesmo a sair desse estado, que devo usar a minha força de vontade e autocontrole, e não permitir que fantasias patetas me dominem. Tenho apenas um conforto. O bebê está bem e está feliz, e não tem que ocupar este quarto de crianças com seu horrível papel de parede. Se eu não o estivesse a usar, essa pobre criança teria que aqui estar. De que ele se livrou. Bem, eu não queria que um filho meu, que uma criança pequena e impressionável, vivesse num quarto assim, por nada deste mundo. Nunca pensei nisso antes, mas ainda bem que o John me manteve aqui, apesar de tudo. Eu posso suportar isto muito melhor do que um bebê, não vem? É claro que já não lhes menciono tal coisa. Sou demasiado esperta para o fazer, mas mesmo assim estou sempre alerta. Há coisas nesse papel que ninguém, senão eu, sabe ou virá saber. Para além do padrão exterior, as formas apagadas tornam-se cada dia mais visíveis. É sempre a mesma forma, só que multiplicada. É como se tratasse de uma mulher que se inclinasse para a frente e rastejasse por detrás do padrão. Não gosto nada disso. Ponho-me a refletir, começo a pensar. Oxalá o John me levasse daqui. É tão difícil falar com o John acerca de meu caso, porque ele é uma pessoa tão sensata e gosta tanto de mim. Mas na noite passada tentei. Estava luar. A lua também brilha aqui, a toda roda, tal como o sol. Por vezes detesto vê-la. Assoma-se muito devagar, acabando sempre por entrar por uma ou outra janela. O John estava a dormir e eu não queria acordá-lo, de modo que fiquei muito quieta a ver o luar e o papel de parede ondulante, até me sentir cheia de medo. A figura apagada, por detrás, parecia abanar o padrão, como se quisesse sair. Levantei-me sem fazer barulho e fui ver se conseguia sentir ou observar se o papel de fato se mexia. E quando voltei, o John estava acordado. O que se passa, minha menina? Disse ele. Não te ponhas assim a passear. Ainda apanhas um resfriado. Pensei que talvez fosse uma boa altura para falarmos, de modo que ele disse que não estava a melhorar nada nesse lugar e que desejava que ele me levasse dali. Mas por que, minha querida? Disse ele. O nosso arrendamento acabará dentro de 3 semanas e não estou a ver por que teremos que partir antes. As reparações ainda não estão acabadas em casa e agora não posso abandonar a cidade. É evidente que se estivesse em perigo eu não hesitaria em fazê-lo, mas na verdade tu estás melhor, mesmo que não te des conta disso. Sou médico, querida, e sei do que estou a falar. Estás a ganhar mais peso e melhores cores. Teu apetite melhorou. Sinto-me mesmo muito mais descansado acerca do teu estado. Eu não ganhei peso, disse-lhe. Nem peso tanto quando vim para cá. O meu apetite poderá ser melhor à noite, quando aqui estás, mas piora muito de manhã, quando estás longe. Que tontinha, observou ele, abraçando-me muito. Podes estar doente tanto quanto quiseres, mas agora, para podermos aproveitar as horas de sol, vamos dormir e falar nisso de manhã. E tu não te irás embora? Perguntei eu, muito triste. Mas por que teria que eu fazer, minha querida? São só mais 3 semanas e depois faremos uma bela viagem, por uns dias, enquanto a Jenny ajeita as coisas lá em casa. Acredita, querida, estás muito melhor. Melhor, talvez fisicamente,
Comecei eu a dizer, mas calei-me logo, porque ele se sentou na cama e olhou para mim com um olhar tão intenso e desaprovador que eu não consegui dizer mais nada. Minha querida, Disse ele. peço-te por tudo, pelo amor que tens a nós e ao nosso filho, e também pelo amor que tens por ti mesma, que nunca, nem por um instante, deixes que essa ideia te entre na cabeça. Não há nada tão perigoso, tão fascinante para um temperamento como o teu. Trata-se de uma fantasia falsa e idiota. Será que não podes acreditar em mim como médico quando te digo? É claro que não disse mais nada sobre o assunto e não demorou até que adormecêssemos. Ele primeiro pensou que eu estava a dormir, mas não estava. Fiquei aí acordada durante horas, tentando decidir se o padrão da frente e o padrão de trás se mexiam realmente em conjunto ou separados. Num padrão como este, durante o dia, há uma falta de sequência, um desafio das leis, que é constantemente irritante para uma mente normal. A cor é já suficientemente horrorosa, e suficientemente fugidia, e suficientemente desesperante, mas o padrão é uma tortura. Pensamos que já o dominamos, mas ao avançarmos mais na sua sequência, este executa um salto mortal e faz-nos voltar ao princípio, dá-nos um estalo na cara, atira-nos ao chão, pisa na gente. É como um pesadelo. O padrão exterior é de um florido de arabescos que nos lembram um fungo. Se puderem imaginar um cogumelo venenoso com articulações, uma fila interminável de cogumelos venenosos, desabrochando, crescendo em infinitas convulsões, bem, é algo assim. Quero dizer, às vezes, há uma característica bem marcada acerca deste papel, qualquer coisa em que mais ninguém repara, exceto eu. E é o fato de mudar à medida que a luz muda. Quando o sol atravessa a janela de leste, estou sempre à espera desse longo raio em linha reta, muda tão depressa que eu nem posso acreditar. É por isso que estou sempre a observar. Ao luar, a lua brilha toda a noite quando há luar. Não diria que se tratava do mesmo papel. À noite, em qualquer tipo de luz, ao entardecer. A luz de velas, a luz de candeeiros e, pior ainda, o luar transforma-se em grades. Refiro-me ao padrão exterior e a mulher por detrás delas torna-se então muito visível. Durante muito tempo nunca me dei conta desse esbatido padrão de fundo que aparecia lá por trás, mas agora tenho quase certeza de que se trata de uma mulher. Durante o dia ela é discreta, calada. Imagino que seja o padrão o que a mantém tão quieta. É tão intrigante. Mantém-me também calada durante horas. Agora passo muito tempo deitada. O John disse que devo dormir o mais possível. De fato, ele pôs-me este hábito, obrigando a que me deitasse durante 1 hora após cada refeição. É um hábito muito mau, estou convencida, porque, como estão a ver, eu na verdade não durmo. E isso dá asa à mentira, porque eu não lhe digo que estou acordada. Oh, não, na verdade estou a ficar um pouco receosa do John. Ele às vezes parece-me uma pessoa muito esquisita, e mesmo a Jenny tem, em certas ocasiões, um olhar inexplicável. Às vezes penso como se de uma hipótese científica se tratasse que talvez seja o papel. Já observei o John quando ele não se dava conta de que eu o estava a fazer, e entrei subitamente pelo quarto, usando uma desculpa inocente qualquer, e apanhei-o várias vezes a olhar para o papel. E a Jenny também. Uma vez até a apanhei com a mão sobre este. Ela não sabia que eu estava no quarto, e quando lhe perguntei com voz baixa, muito baixa, da mais discreta maneira possível, o que estaria ela a fazer com o papel, ela voltou-se, como se tivesse sido apanhada roubando, e parecia muito zangada. Perguntou-me por que razão a assustava assim. Depois disse-me que o papel manchava tudo o que nele tocasse, que tinha encontrado manchas amarelas em todas as minhas roupas e nas do John, e que desejaria que tivéssemos mais cuidado. Não vos parece uma desculpa inocente? Mas eu sabia que ela estava a estudar o padrão.
e estou decidida a que ninguém descubra as suas características, senão eu. Agora a vida é muito mais excitante do que costumava ser. Estão vendo? Tenho agora algo mais a esperar, a antecipar, a observar, como realmente melhor e sou mais calada do que do costume. O John está muito contente por me ver melhorar. No outro dia riu-se um bocadinho e disse-me que eu estava a rejuvenescer, apesar do papel de parede. Interrompi-o com uma gargalhada. Não tinha intenção de lhe dizer que era por causa do papel de parede. Ele iria troçar de mim. Talvez me quisesse mesmo levar para outro lugar. Não tenciono partir agora. Até ter descoberto tudo, tenho mais uma semana e acho que isso será suficiente. Estou a sentir-me bastante melhor. Não durmo muito durante a noite, pois é tão interessante observar os desenvolvimentos, mas durmo muito durante o dia. Durante o dia, tudo isso é cansativo e intrigante. Há sempre novos rebentos nesse fungo e novas tonalidades de amarelo por todo o papel. Nem sequer as posso contar, ainda que conscientemente tenha tentado fazer isso. É de um estranhíssimo amarelo esse papel de parede. Faz-me pensar em todas as coisas amarelas que jamais vi. Não em coisas bonitas como os ranúnculos, mas em coisas amarelas velhas, revoltantes e más. Mas o papel tem ainda uma outra coisa, é o cheiro. Dei-me logo conta dele assim que entramos no quarto, mas com tanto ar e sol não era muito intenso. Agora, após uma semana de chuva e nevoeiro, quer as janelas estejam fechadas ou não, o cheiro está aqui. Espalha-se por toda a casa. Sinto-o pairar na casa de jantar, a ocultar-se na sala de estar, a esconder-se no vestíbulo, à minha espera, nas escadas. Infiltra-se no meu cabelo. Mesmo quando monta a cavalo, se voltar subitamente a cabeça e o surpreender, aí está esse cheiro. Trata-se de um odor tão estranho. Tenho passado horas a tentar analisá-lo para saber ao que parece. Não é mau a princípio e é muito suave, mas é o odor mais sutil e persistente que alguma vez conheci. Com esse tempo úmido e horrível, acordo durante a noite e reparo que paira sobre mim. De início costumava incomodar-me. Cheguei mesmo a pensar, seriamente, em incendiar a casa, só para matar o cheiro. Mas agora já estou habituada. A única coisa em que consigo pensar que é semelhante é a cor do papel. É um cheiro amarelo. Há uma marca muito engraçada nessa parede, mesmo embaixo, junto lá do rodapé. Um risco que percorre o quarto a toda a volta. Vai por detrás de todas as peças do mobiliário, exceto da cama. Trata-se de uma longa linha direita e esborrachada, como se alguém a tivesse tentado apagar insistentemente. Imagino como teria sido feita e quem a teria feito e por que razão a fizeram. Sempre a volta, sempre a volta, faz-me tonta. Descobri algo, finalmente. Ao observá-la à noite, quando muda tanto, acabei descobrindo. O padrão exterior mexe-se, de fato, e não admira a mulher por detrás dele, o abana. Por vezes há uma quantidade de mulheres por detrás, outras apenas uma. E ela rasteja rapidamente, e seu rastejar faz tremer todo o papel. Depois, nos locais mais iluminados, ela fica quieta, e nos sítios mais sombrios, agarra-se às grades e abana-as com força. E ela está sempre a tentar trepá-las para se libertar. Mas ninguém poderia trepar e sair desse padrão. Estrangula tantas pessoas. Acho que é por isso que tem tantas cabeças. Estas atravessam-no. E em seguida o padrão as estrangula e volta-as ao contrário. E faz com que os seus olhos fiquem brancos. Se essas cabeças estivessem cobertas ou fossem retiradas, não seria assim tão mal. Acho que essa mulher sai durante o dia. E vou dizer a vocês por quê. Em segredo, eu já a vi. Posso vê-la através de cada uma das minhas janelas. É sempre a mesma mulher, bem sei.
porque ela está sempre a rastejar, e a maior parte das mulheres não o faz durante o dia. Vejo-a nessa longa aléia, cheia de sombra, a rastejar para cima e para baixo. Vejo-a sobre essas pérgolas cobertas de cachos floridos a mover-se sutilmente através do jardim. Vejo-a nessa longa estrada, sob as árvores, a rastejar, e quando passa uma carruagem, ela esconde-se sobre as ramagens das amoras. Não a critico mesmo nem um pouco. Deve ser muito humilhante ser-se assim apanhada a rastejar durante o dia. Fecho sempre a porta quando rastejo durante o dia. Não posso fazer à noite, pois sei que o John iria logo suspeitar de qualquer coisa. E o John tem andado tão estranho que não quero irritar. Quem me dera que ele arranjasse um outro quarto. Para além do mais, não quero que ninguém deixe sair essa mulher à noite, senão eu. Muitas vezes imagino se a conseguiria ver de todas as janelas ao mesmo tempo. Mas, por mais rapidamente que me volte, só a consigo ver através de uma janela de cada vez. E se bem que sempre a veja, ela poderá esconder-se mais depressa do que eu poderei voltar-me. Já observei, às vezes, lá longe, em campo aberto, a rastejar com mais rapidez do que uma nuvem de sombra no vento alto. Se ao menos esse padrão exterior se conseguisse separar do interior, tenho a impressão de o experimentar, pouco a pouco. Descobri uma outra coisa engraçada, mas não a irei contar dessa vez. De nada adianta acreditarmos muito nas pessoas. Só me restam 2 dias para arrancar este papel, e acho que o John já começou a reparar nisso. Não gosto nada da expressão dos seus olhos. E ouvi-o fazer uma série de perguntas profissionais a Jenny, a meu respeito. Ela conseguiu fornecer-lhe um ótimo relatório. Disse-lhe que eu dormia muito durante o dia. John sabe que eu não durmo muito bem à noite, pois estou sempre tão calada. Ele também me fez toda espécie de perguntas e pretendeu ser muito terno e simpático, como se eu não conseguisse ver através dele. No entanto, não me espanto que haja assim, dado que há já 3 meses dorme por baixo deste papel. Este só me interessa a mim, mas estou certa que o John e a Jenny também se encontram secretamente afetados por ele. Urra! Este é o último dia, mas chega-me. O John teve que passar a noite na cidade e só irá chegar ao entardecer. A Jenny quis dormir comigo, a espertinha, mas eu disse-lhe que sem dúvida descansaria melhor durante a noite se estivesse sozinha. Isso foi bastante astuto de minha parte, porque eu não estava, com efeito, de modo nenhum sozinha. Logo que o luar rompeu e essa pobre mulher começou a andar e abanar o padrão, eu levantei-me e fui ajudá-la. Eu puxava e ela tremia, eu tremia e ela puxava, e antes que fosse manhã, tínhamos arrancado metros desse papel. Uma tira talvez tão alta como minha cabeça, ao longo de metade do quarto. Depois, quando o sol chegou e aquele horrível padrão se começou a rir para mim, decidi que acabaria com ele hoje mesmo. Vamos nos embora amanhã, e então a mudar outra vez. Vamos nos embora amanhã, e estão a mudar outra vez toda a mobília para o andar de baixo, para que as coisas fiquem como estavam antes. A Jenny olhou para a parede, embasbacada, mas eu disse-lhe muito alegremente que o tinha feito apenas por raiva dessa coisa tão atroz. Ela riu-se e disse-me que não se importaria de eu ter feito, mas que eu não me deveria ter cansado. Como ela dessa vez se traiu a si mesma. Mas eu estou aqui e mais ninguém poderá tocar nesse papel, não em vida. Ela tentou fazer-me sair do quarto. Era por demais óbvio, mas eu disse-lhe que este estava agora tão sossegado e vazio e limpo que eu achava que iria me deitar outra vez e dormir tanto quanto pudesse, para não me acordar nem mesmo para o jantar, que eu chamaria por ela assim que acordasse. De modo que ela se foi embora, as criadas foram-se embora e as coisas foram-se embora, e nada mais ficou senão a armação da cama pregada ao chão, com o colchão de lona que encontramos nela.
Vamos dormir hoje no andar de baixo e amanhã apanharemos o barco para casa. Agora gosto muito do quarto, agora que está outra vez vazio. A destruição que aquelas crianças aqui fizeram. A armação dessa cama está bastante ruída, mas tenho que voltar ao trabalho. Tranquei a porta e atirei com a chave para o caminho em frente da casa. Não quero sair e não quero que ninguém aqui entre até o John chegar. Quero fazer uma surpresa. Tenho aqui uma corda que nem sequer a Jenny descobriu. Se essa mulher chegar a sair e tentar fugir, eu posso amarrá-la. Mas esqueci-me, não posso lá chegar se não tiver qualquer coisa para onde subir. Essa cama não se mexe. Tentei levantá-la e empurrá-la até ficar magoada, e depois fiquei tão furiosa que mordi um bocadinho da madeira, bem num canto, mas magoou-me os dentes. Depois arranquei o papel todo, até onde conseguia chegar, de pé no chão. Está horrivelmente colado, e o padrão adora isso. Todas essas cabeças estranguladas, e olhos estrangulados, e bamboleantes fungos que crescem e gritam. De troça. Estou suficientemente zangada para fazer algo de terrível. Saltar da janela seria um exercício admirável, mas as grades são demasiado fortes para que eu possa tentar. Para além disso, eu nunca o faria. É claro que não. Sei bem demais que um passo desse seria impróprio e mal interpretado. Eu nem sequer gosto de olhar pelas janelas. Há tantas dessas mulheres a rastejarem por todo lado e rastejam tão depressa. Imagino se saíram desse papel de parede, tal como eu. Mas eu estou bem atada agora à minha corda, bem escondida. Ninguém me apanha lá fora, lá nessa estrada. Acho que terei que voltar para detrás do padrão quando a noite vier. E isso é bem difícil. É tão agradável estar nesse grande quarto a rastejar até me fartar. Não quero ir lá para fora. Não farei, mesmo que a Jenny me peça. Porque lá fora temos que rastejar pelo chão. E tudo é verde. Tem verde em vez de amarelo. Mas aqui posso rastejar sem esforço pelo chão. E meu ombro cabe mesmo bem nessa longa linha esborrachada ao longo da parede. De modo que não me poderei perder. Bem, aí está o John, lá na porta. Nem penses, meu rapaz, não a conseguirás abrir. Como ele me chama e como dá murros na porta. Agora está a gritar por um machado. Seria uma pena ter que se partir uma porta tão bonita. John, querido, disse eu com uma voz muito doce, a chave está lá embaixo, ao pé dos degraus da entrada, por baixo de uma folha de bananeira. Isso silenciou durante alguns momentos. Depois ele disse com uma voz de fato muito baixa: Abre a porta, minha querida. Não posso, disse eu. A chave está lá embaixo, ao pé dos degraus da entrada, por baixo de uma folha de bananeira. E depois voltei a repeti-lo várias vezes, muito devagar e com doçura, e disse-o tantas vezes que ele teve que ir ver. E a descobriu e entrou, mas parou, mesmo no pé da porta. Que se passa? Gritou ele. Pelo amor de Deus, o que estás a fazer? Eu continuei a rastejar do mesmo modo, mas olhei para ele por cima do ombro. Finalmente consegui sair, disse eu, apesar de ti e da Jane. Arranquei grande parte do papel, de modo que não me poderás voltar a pôr aí dentro. Agora, digam-me, por que razão teria aquele homem desmaiado? Mas é que desmaiou mesmo, e logo no meu caminho, junto da parede, de modo que tinha sempre que rastejar por cima dele. Fim.